Tudo bem, pessoal? Vamos continuar nossa aula aqui sobre contabilidade pública. Eu sou o professor Pacelli, faço parte da equipe do GRAM. E nesse bloco a gente vai terminar as operações típicas. Primeira fase desse bloco, a gente vai trabalhar com os efeitos da execução da despesa sobre o passivo exigível. São aquelas três situações. Então vamos lá. Operações típicas, relação entre o passivo exigível e as etapas de execução orçamentária. Então o que é que acontece? Primeiro caso, fato gerador ocorreu antes do empenho. Quem é que você vai ter como exemplo? Juros, empréstimos a pagar, vamos apagar aqui provisões e vamos colocar reconhecimento do 13º salário, tá bom? Aí o que é que acontece? Eu quero saber nessa situação, quando é que a obrigação com o atributo F vai surgir? Quando é que eu vou trabalhar com a conta crédito, obrigação com atributo F? É só isso que eu quero saber. Em que momento eu vou usar essa conta aqui, ó? É isso que eu quero estar por trás dessa pergunta aqui. Ativo, passivo, PL. Eu quero saber em que momento eu vou ter aqui, ó, obrigação com atributo F. Essa é a pergunta. Quando eu tiver a obrigação, o fato gerador da obrigação antes do empenho. Nessa situação, se o fato gerador da obrigação já ocorreu antes do empenho, no momento do empenho, você vai dar baixa na obrigação com atributo P e vai reconhecer a obrigação com atributo F. Então, o empenho ele é o momento em que a obrigação passa para o passivo financeiro. Ela sai do passivo permanente e vai para o passivo financeiro. Beleza? Aí o impacto no passivo exigível. A obrigação antes registrada com a letra P passa a ser registrada com a letra F. Na hora que você liquida, preste atenção, como você já reconheceu a obrigação com o atributo F no momento do empenho, na hora da liquidação, você não vai ter impacto nenhum, zero impacto. E aí no pagamento, é aquela velha história. Eu só posso tirar dinheiro do caixa se eu tiver obrigação com o atributo F. Nesse caso eu tenho? Tenho. Porque a obrigação está com o atributo F. Então não há obrigação no pagamento desse tipo de obrigação que já existia antes do empenho, o fato gerador da obrigação. O pagamento é padrão. Você vai dar baixa na obrigação com o atributo F e vai tirar dinheiro do caixa. Fechou. Agora vamos para o próximo. Fato gerador ocorre após o empenho e antes da liquidação. Exemplo, entrega de nota fiscal de material fornecido ou serviço prestado. Ou seja, você recebe a nota fiscal e vai demorar para você liquidar. Nesse caso, olha a resposta. Vou colocar aqui ativo, passivo, PL. Em que momento você reconhece a obrigação com o atributo F? Porque lembrando, nesse segundo caso, não existe obrigação com o atributo P. Tanto é que você já empenhou e não surgiu nenhuma obrigação com o atributo F. Porque não existia obrigação com o atributo P. Porque agora a gente está no segundo caso. A nota fiscal do produto ou do serviço prestado, ela chega entre o empenho e a liquidação. Só que você vai demorar para liquidar. Nessa situação, o que é que você deve fazer? No dia que você recebe a nota fiscal, você já deve reconhecer a obrigação com o atributo F. Aí lembrando, você vai fazer débito e vai fazer crédito. Crédito, obrigação, atributo F. Débito, vou trabalhar aqui com duas situações. Se essa despesa for uma despesa efetiva, você vai trabalhar com isso aqui, ó, débito, variação patrimonial diminutiva. Ou, se a sua despesa for uma despesa não efetiva, por exemplo, você comprou equipamentos, comprou computadores, você vai colocar aqui ativo. Então, você sempre, na hora que você receber a nota fiscal, você sempre vai creditar a obrigação com o atributo F.
E aí você vai debitar VPD, se for uma despesa efetiva, ou você vai debitar ativo, caso seja uma despesa não efetiva. Como, por exemplo, aquisição de material de consumo, aquisição de equipamentos, bens móveis e imóveis. Tá bom? E o terceiro e último caso. O fato gerador ocorre simultaneamente à liquidação. Exemplo, data de entrega da nota fiscal ocorre de forma simultânea com a conferência do material. Então você recebe a nota fiscal, recebe o material e consegue conferir tudo no mesmo dia. Ou seja, o fato gerador da obrigação coincide com a liquidação, que é o que a gente aprende em AFO, como se todos os casos fossem esse terceiro caso, sendo que na verdade esse é o terceiro caso. Nessa situação, o que é que vai acontecer? Ativo, passivo, PL. Obrigações, atributo F. A pergunta é, quando é que eu vou reconhecer obrigações com atributo F? No dia que você receber a nota fiscal e liquidar ao mesmo tempo. Beleza? Aí tem um segredo. Nessa terceira e última situação, você não vai trabalhar com a conta crédito empenhado em liquidação. Por quê? Porque não houve um processo de liquidação. Você já recebeu a nota fiscal e liquidou. Diferente dos casos anteriores. No primeiro e segundo caso, você vai ter que trabalhar com em liquidação. No primeiro caso, na hora que você empenhar, você já tem que trabalhar com em liquidação. No segundo caso, na hora que você empenha, você não trabalha com em liquidação, mas quando você recebe a nota fiscal e demora para conferir, você trabalha com o em liquidação. Tá bom? Impacto no passivo exigível nesse terceiro e último caso. No empenho, 0. Na liquidação, você reconhece a obrigação com atributo F. E no pagamento, você dá baixa na obrigação com atributo F. Eu vou te contar um outro segredinho aqui. Se você voltar aos slides, você vai ver que o pagamento, o texto escrito no pagamento é o mesmo para as três situações. Então, quando na sua prova a pergunta é sobre o estágio do pagamento, você não pode ter dúvida. Você vai dar baixa no caixa e vai dar baixa na obrigação com atributo F. O cuidado que você tem que ter é quando a questão mencionar empenho em liquidação ou liquidação. Aí você tem que ter cuidado. Porque aí, dependendo do caso, primeiro, segundo ou terceiro, a resposta pode ser diferente. Mas o pagamento em si, ele será o mesmo para qualquer tipo de situação. Seja 1, seja 2, seja 3. Beleza? Então é isso. Letra A. O conceito em liquidação, que levou à criação de contas contábeis de controle com esse título no plano de contas, se refere a nova fase de realização da despesa. Não, não é uma nova fase. Forma de registrar contabilmente a despesa para caracterizar o andamento da realização da política pública. Não. Necessidade de segregação dos créditos empenhados a liquidar para o correto cálculo do passivo financeiro. Essa pode ser. Situação das despesas cujos valores são destinados à inscrição de restos a pagar não processados quando já existir disponibilidade financeira. Vamos deixar isso aqui também em stand-by. Necessidade de segregar no balanço patrimonial as despesas realizadas com pagamento antecipado. Nada a ver. Então vamos lá, vamos dar uma lida de novo na letra C e na letra D. Necessidade de segregação dos créditos empenhados a liquidar para o correto cálculo do passivo financeiro. Sim, porque esse aqui para mim é o que faz sentido. Por quê? Porque você tem um crédito empenhado a liquidar, só que tem um em liquidação. Um em liquidação ele já entra no cálculo do passivo financeiro e o a liquidar não entra. Beleza? Situação da despesa cujos valores são destinados à inscrição de restos a pagar não processados quando já existir disponibilidade financeira. Não, não é isso. Então a gente vai ficar com a letra C de casa. Próximo. Assinale a opção que indica o lançamento realizado na liquidação da despesa com aquisição de material de consumo para uso imediato. Preste atenção. A entrega na nota fiscal coincide com a liquidação, tá? Aqui, ó. Uma coisa vai ter que acontecer. Se você recebeu o material de consumo, você vai ter que debitar estoques e vai ter que creditar fornecedores ou obrigações com atributo F. Então já vou fazer aqui o lançamento. Débito, crédito. E ele quer no subsistema patrimonial. Então você vai debitar estoques e vai creditar obrigações com atributo F. Vamos procurar agora estoque. Olha, estoque, pessoal, só tem na letra B. E o crédito, fornecedores com atributo F, que é a mesma coisa de obrigações. Então o gabarito aqui é B de bola. Vamos olhar um pouco mais a questão. Aqui ele fala sobre crédito empenhado. Ó. Crédito empenhado é conta do subsistema orçamentário.
e ele pede do subsistema patrimonial. Então, o que eu estou te falando, se você já tiver noção do que é natureza patrimonial, orçamentária e controle, você já elimina várias opções quando você está fazendo a questão de múltipla escolha, tá bom? Pronto, agora para fechar, abertura de créditos adicionais. Então aqui é só para você saber como é que funciona a abertura de créditos adicionais. O mais importante do que eu vou mostrar aqui não é o débito e o crédito. É você saber que durante o exercício eu posso ter alterações nas contas que tratam da previsão da receita e nas contas que tratam da dotação inicial. É só para você saber que essas contas podem sofrer alteração. Isso sim é perguntado em prova. Então vamos lá. Operação de crédito. Então, débito, operação de crédito, crédito disponível. Anulação de dotação. Você debita crédito disponível, crédito, cancelamento, remanejamento de dotação. Débito, anulação de dotação, crédito disponível. Você está tirando de um canto e jogando no outro. Excesso de arrecadação, débito, excesso de arrecadação, crédito disponível. Aí você vai debitar previsão adicional da receita, receita a realizar. Só para lembrar que você, ao abrir, preste atenção, ao abrir um crédito adicional por meio de excesso de arrecadação, a previsão inicial da receita sofre alteração. É o que está aqui. Lembra disso, que isso é importante. Não o lançamento em si. Superávit financeiro, débito. Superávit financeiro do exercício anterior, crédito disponível. O importante é que você está vendo que tem um padrão. Sempre tem que aumentar o crédito disponível. Lógico, você está abrindo um crédito adicional. E eu acho que a gente encerrou, pessoal. Então, encerramos com louvor. Mais um bloco. Esse é o bloco, eu digo assim, mais complexo, certo? Relacionado às operações típicas. Com isso a gente encerra ele. Daqui a pouco a gente volta com novos assuntos. Fiquem com Deus e até a próxima.